Que coisa linda, divina e maravilhosa. Nós estamos aqui pela Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e, lógico, do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E sendo 19 horas em Natal, é a hora do programa Estação da Luz, dentro da programação da Web Rádio Estação da Luz. E hoje nós estamos em terras sergipanas, mais precisamente em Itabaiana, com o nosso irmão Edilson Costa, que é lá do Abrigo Espírita Pedro Garcia Moreno, de Itabaiana, que vai fazer conosco hoje o estudo da noite, as bases do Espiritismo. E nós queremos aqui, já de antemão, agradecer a participação sua, Marcela, que também viabilizou isso. Mandamos até, inclusive, para ela a sala, mas ela até agora não entrou. E queremos dar uma boa noite a você, meu amigo. Muito obrigado e uma boa noite. Fique na paz de Jesus. O meu boa noite ao meu querido amigo que me convidou, que me fez esse convite maravilhoso, o Tavares, que Deus te abençoe. Foi um prazer muito grande, uma satisfação imensa aceitar o seu convite, após saber das intenções, daquilo que se propõe essa emissora maravilhosa no que tange à divulgação da doutrina espírita. Deus te abençoe, meu querido, fique bem à vontade, tá? Muito bem. Com você, meu amigo, eu me sinto no sofá da sua casa, sentando confortavelmente. Nem se preocupa. E você também. Mas nós somos, meu amigo, uma web rádio espírita e um programa espírita. E nada melhor do que começarmos justamente com a prece, com o evangelho, que eu gostaria que você fizesse a prece e o evangelho, e vai tacar para mim a parte da leitura preparatória. E nós vamos fazer aqui essa leitura que nós retiramos do livro Caminho Espírita, A Jornada do Bom Combate, Espíritos Diversos. O título é Voltarás por Amor. E aqui nós temos a mensagem do nosso querido Emanuel, nosso guia, né, e amigo do nosso querido Chico Xavier. E a mensagem nós vamos ler agora com essa figura maravilhosa de Jesus a tomar e a velar por todo o planeta Terra. Ante a fome de paz que te atormenta os dias, de certo já sonhaste com a disposição de repousar, além da morte, recusando o cálice de angústia que a existência carnal te sugere. E Emmanuel continua. Cultivas a virtude e aspiras, sem dúvida, o prêmio natural que o trabalho irrepreensível te granjeou. Sofre, reclamas, consolo, choras e pretendes alívio. Entretanto, para lá das fronteiras terrestres, o amor surgirá sublime no coração, como estrela surpreendente, mas ouvirás os soluços daqueles que deixastes sobre a névoa do adeus. Escutarás as preces de tua mãe e o rogo dos teus filhos, quais poemas de lágrima a desfalecerem de dor sobre a tua cabeça, invadida de novas aspirações e tocadas de novos sonhos. Compreenderás a renúncia com mais segurança e exercerá o perdão sem dificuldade. A consciência tranquila te será uma bênção, contudo, o anseio de ajudar ferirá no teu peito, impelindo-te à volta. Reconhecendo que o céu verdadeiro não existe sem a alegria daqueles aos quais amamos, regressarás por amor ao campo da luta para novamente experimentar e sofrer, esperar e redimir, adquirindo o poder para a ascensão mais alta, porquanto, pela força do bem puro, descobrirá com Cristo de Deus a luz da abnegação que nos impele sempre a horizontes mais vastos. Repetindo também com ele, aos companheiros de aprendizado, a divina promessa. Em verdade, estarei convosco
até o fim dos séculos. Porque não há felicidade para os filhos acordados de Deus sem que todos os filhos de Deus entrem efetivamente na posse da felicidade real. Nosso querido Emmanuel, pela pena abençoada de Francisco de Paula Cândido, o nosso querido Chico Xavier. E aí, meu amigo, eu pediria a você que pudesse fazer em forma de um poema a rogativa em nome de Jesus através da prece para que possamos iniciar o nosso estudo e depois, lógico, em seguida, uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e um comentário seu. Por favor, traga a sua verve aqui para a nossa rádio, meu querido. E vou elevar o meu pensamento ao alto, buscando aumentar, elevar a minha sintonia, meu padrão vibratório a ponto de alcançar os irmãos maiores que se aconchegam até nós neste momento, para que possamos juntos, antenados com a espiritualidade maior, trazer os esclarecimentos, as informações, os ensinos dessa doutrina maravilhosa para tantos quantos neste momento nos ouvem, nos assistem. Que o Pai, de infinita bondade, possa exercer a sua vontade, provendo-nos da condição necessária para que sejamos capazes de ser instrumento útil nesse momento para distribuir a forma que deve ser distribuída a informação, o conhecimento, a luz, para que a humanidade inteira, como disse o nosso irmão, de todo o nosso planeta, porque estamos falando para o mundo, possa realmente recepcionar de forma clara, concisa, objetiva, tudo aquilo dentro das minhas possibilidades que posso falar a respeito dessa doutrina do Cristo Jesus, que foi trazida pelos Espíritos através da inteligência, do espírito científico do querido Hippolyte Léon Denis Arrivaio, o nosso Allan Kardec. Que a paz de Deus envolva a todos e que Jesus esteja entre nós, porque dissera ele lá atrás, que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, entre elas, ele se faria presente. Aqui estamos, portanto, em nome do Cristo Jesus. Paz e bem para todos. Assim seja. E vou fazer aqui, meu querido, a leitura do Evangelho, a escolha da espiritualidade presente. Vou abrir sem olhar e vamos ver o que é que cai aqui. Posso ler? Tavares? Graças a Deus, meu irmão. Pode ler, fique à vontade. Adorei essa Tá sua bom. parte de deixar que a espiritualidade possa trazer para nós o que ela planejou para hoje à noite, né? Exatamente, exatamente. Então, no Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. O item é o 5, ou o 5º. O óbolo da viúva. Olha que leitura, viu? Maravilha. Diz assim: estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva, que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta, deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44, e Lucas, capítulo 21, versículos do 1º ao 4º. Nós poderíamos ver o comentário aqui de Kardec. Pois não. Seria bom, meu caro?
Seria ótimo, maravilha, meu amigo, porque é Então, um vou ler comentário aqui. bastante preciso e Isso. fraternal. Muito bom, por sinal. Então, para o nosso deleite, o deleite do público ouvinte, o item 6 diz assim: muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara, por falta de recursos suficientes. E se desejam possuir riquezas, dizem, para lhes dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção, e pode até, em alguns casos, ser sincera. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressada em todos, não haverá quem, desejando fazer bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos mais, por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto. Esta segunda intenção, que esses tais, porventura, dissimulam aos seus próprios olhos, mas que se lhes depararia no fundo dos seus corações, se eles os perscrutassem, anula o mérito do intento, visto que com a verdadeira caridade o homem pensa nos outros antes de pensar em si. O ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele, no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras, quais a descoberta de tesouros, de uma favorável ensancha alcatória, do recebimento de inesperadas heranças, etc. Que dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os sucumbem ou que os secundem na consecução de tais objetivos? Certamente não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos, a quem Deus permite se comuniquem com os homens. Aí vem os serem punidos pelas decepções. Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal devem consolar-se da impossibilidade em que se veem de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que dá, privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de coisa alguma. Grande seria realmente a satisfação do primeiro, se pudesse socorrer em larga escala a indigência, mas, se essa satisfação lhe é negada, submeta-se e se limite a fazer o que possa. Aliás, será só com o dinheiro que se podem secar lágrimas e dever-se-á ficar inativo, desde que, se não tenha esse dinheiro, todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Procure-as e elas se lhe depararão. Se não for de um modo, será de outro, porque ninguém há que, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento, físico ou moral, fazer um esforço útil. Não dispõem todos a falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. E encerra assim o nosso querido Kardec o comentário acerca dessa passagem evangélica que é tratada em Marcos e em Lucas. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus. E, meu amigo, o que é que nós poderíamos tirar à luz do Espiritismo dessa passagem e desse belíssimo comentário que Kardec faz, que ele coloca algo interessante. Tem muita gente que quer fazer o bem, ganhar uma fortuna para ajudar os outros, mas o primeiro ajudado, nesse caso, muitas vezes é o caboclo que quer ajudar, né? Exatamente, exatamente. É verdade, meu caro. Então, aí nós vemos também, não é, Tavares, que os nossos queridos amigos que querem ajudar, muitas vezes, eles usam essa vontade, entre aspas, de ajudar como moeda de troca para Deus, não é?
fazendo promessas, fazendo pedidos, se eu ganhar uma fortuna, se eu ganhar na loteria, não é, e tal, eu vou fazer isso, vou comprar não sei quantas cestas básicas, vou tirar uma parte só para ajudar as pessoas e tal, né? Mas, como disse aqui, nem sempre isso acontece. Aliás, quase nunca. As pessoas, quando elas são, assim, ajudadas, auxiliadas, quando de repente ganham um dinheiro, elas buscam usufruir o máximo e esquecem completamente daqueles que realmente precisam, aqueles que estão lá atrás, aqueles que ele queria ajudar lá atrás. E não precisa, aliás, como disse aqui, que a gente vá ficar rico primeiro. Não é verdade? Não precisa, porque a caridade, segundo o Cristo, está lá, eu não sou muito lembrado, assim, viu, das questões do livro dos Espíritos, de cós salteado, mas lá, quando o Kardec pergunta o que seria a caridade, assim como entendia questão o Cristo. Questão 886. Pronto, 886, perfeito. E os Espíritos disseram que é a beneficência, não é? O perdão das ofensas, né? E a indulgência, no caso, a indulgência fica no meio, porque forma o BIP, né? A beneficência, é o BIP, é o famoso BIP. É o famoso BIP. Então, justamente, então nós vemos aí que somente no primeiro caso é que é necessário que, de vez em quando, alguma coisa material, a beneficência, né? Que são os recursos materiais que nós dispomos para ajudar, tá? E nós vemos que a viúva tem apenas pouca coisa, quase nada, tudo que ela tinha, e ela contribuiu, ela auxiliou. Assim como nós vemos dentro das comunidades mais carentes, pessoas entre si se entreajudando, contribuindo, colaborando, dividindo o pouco que tem, não é verdade? E nós vemos que o restante, né, do BIP, que é a indulgência, e o perdão das ofensas, é a parte que cabe a cada um fazer sem precisar de nenhum recurso financeiro, não é? É só a pessoa não ficar julgando, não ficar questionando o que um faz, o que outro faz, de errado ou de certo, né? Apenas e tão somente orando por essas pessoas que fazem errado, ou errado segundo, inclusive, a nossa impressão, porque às vezes o que é errado para nós não é para eles. Então a gente não tem que estar questionando nem julgando, muito menos condenando, e é o que mais nós fazemos. Então, quando nós começarmos a deixar de fazer isso, a deixar de julgar, a aceitar os outros do jeito que os outros são, da maneira como eles conseguem ser ainda, nós estaremos agindo com indulgência e, portanto, sendo caridosos. Assim como quando a gente perdoa, né, as ofensas, os prejuízos que nos causam, né, nós estaremos, então, também contribuindo para que a caridade seja realizada, porque é muito mais difícil, inclusive, porque toca muito em nós, naquilo que nós temos de mais precioso, que nós guardamos com muito carinho, que se chama orgulho e egoísmo, e que nos atrapalha bastante na vida, e nós, então, não perdoamos, e muitas vezes nem perdão nós pedimos quando erramos. Então, isso é muito difícil para a gente, mas está aí. É uma pedra... Não é? É uma pedra grande no nosso sapato, esse tal de orgulho e egoísmo. Para entender é uma dificuldade danada. Mas, meu amigo, nós já temos aqui perguntas no ar, e o pessoal pode participar aqui do nosso programa, tanto pelo Facebook, como também pela web rádio, através do nosso telefone, que está aí, 84 988 17 5598. O pessoal já conhece bastante esse telefone. E já mandaram aqui pelo WhatsApp uma pergunta. Deixa eu ver aqui para colocar. Vamos lá. Aqui. Jacinto, da Cidade da Esperança. A viúva, deve estar falando do óbolo da viúva, não soube naquela vida que ela tinha sido para Jesus do amor e caridade. Acho que é o exemplo de amor e caridade. Aí, é assim que o bem deve ser. Todos devem saber, menos aquele que faz, creio que ele tem menos aquele que faz o bem. É assim que o bem tem que ser feito, todo mundo tem que saber, menos aquele que está a praticar o bem. Essa é a verdadeira beneficência lá do nosso BIP da 886, será? Eu não entendi bem a colocação do nosso querido Jacinto, mas eu gostei da cidade dele, Esperança, né? Uma cidade da Esperança. Nos dá muita alegria e fé no futuro. Mas veja, quando ele fala aqui, né, inclusive é o título do capítulo, né, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita,
já está dizendo, de certa forma, como nós devemos nos comportar na hora de fazer a beneficência. A gente tem que fazer a doação, tá certo? É claro que no início, como nós já estamos sabendo da importância de ser beneficente, de ajudar, de contribuir, de colaborar, nós já estamos sabendo, quando vamos ajudar, que estamos sabendo que estamos doando, não é? Mas o que importa não é saber ou não o que está fazendo, é não achar que está fazendo algo demais, tá? É saber que nós estamos fazendo uma obrigação. Ajudar o outro, para nós, deveria passar primeiro por uma obrigação. É uma obrigação fazer algo pelo próximo. Nós estamos aqui no mundo, no planeta, com o objetivo de amar, aprender a amar. E amar é dessa forma, é ajudando, é servindo. Não há demonstração de amor quando a gente diz somente para as pessoas, eu te amo você, eu te adoro. Mas na hora que ela precisa, esse eu te amo, esse te adoro não servem para nada. Tá? É preciso estender a mão na hora que é necessário estender. É preciso demonstrar que gosta quando a pessoa, seja lá quem for, estiver precisando. E a demonstração de amor para com aquelas pessoas que nós não conhecemos é quando nós estendemos a mão, quando ela está precisando, independentemente de saber quem é o nome, quem é a pessoa, que cor é, a que religião pertence, não se é rico, se é pobre, não importa. É apenas estender a mão. Um exemplo maravilhoso é a parábola do samaritano, não é? Que é uma das parábolas mais belas do Evangelho. Ok, Tavares? Não sei se eu respondi. Eu acho que o meu amigo Jacinto vai ficar bastante interessado pela resposta que você conseguiu colocar. Nós já temos aqui outra pergunta para você. Vou ver se eu consigo colocar aqui, ver de quem é. A pessoa se identificou, sim. Aí. Ó. É de Hugo Gomes, do Alecrim, um bairro aqui de Natal. É mais na caridade moral do amor incondicional do que na caridade material doar coisas da necessidade do corpo o caminho mais seguro para a evolução espiritual? No caso, ele está falando que seria a caridade, mais caridade moral do amor incondicional do que a caridade. Do amor incondicional. Estaria no campo mais seguro para a evolução espiritual. Seria mais a caridade moral do que a material. Do que aquela caridade material de doar as coisas para o corpo. É baseado nisso aí que está a pergunta dele, creio. Então, meu querido Hugo Gomes, boa noite, você aí do Alecrim, que Deus abençoe essa cidade. Então, Hugo, veja bem, as duas coisas estão interligadas. Quem faz caridade moral, quem ama incondicionalmente, ele já consegue fazer tudo isso, tanto a caridade material quanto a caridade espiritual, a psicológica, né? O aconchego, o abraço, e prestar o ouvido. Se ele tem condições, ele não vai de forma nenhuma dizer assim, não, eu vou preferir abraçar a pessoa, dar um carinho, eu tenho dinheiro aqui, mas não vou dar. Não, não é assim. Ele não ama incondicionalmente. Quem ama incondicionalmente identifica, de fato, a necessidade do próximo, qual é a necessidade, seja material, seja moral, seja lá qual for. Ele vai lá e ajuda, inclusive sem passar a impressão de que aquela pessoa está sendo, de fato, ajudada naquele caso, naquela circunstância de humilhação. Não, ele apenas vai emprestar, colocar-se à disposição e dizer, olha, não se incomode, não está me faltando nada, mesmo que esteja faltando. Ele vai lá, ajuda, divide, compreende, aceita, mesmo que ele, com aquela ajuda material, psicológica, ou seja lá qual for nesse momento, esteja faltando para ele. Tá certo? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Há situações em que, por exemplo, uma pessoa precisa de ajuda, está precisando de, digamos, um prato de comida naquele dia, né, que não comeu nada, mas também está precisando de um amparo espiritual, porque, de repente, aconteceu algo na casa, com o filho, uma doença, uma situação, assim, não rotineira, pontual. Aí, então, quem está ali vai fazer o quê? Ele vai lá, vou emprestar o meu apoio moral a essa pessoa. Vou abraçar, vou ouvir, vou emprestar o meu ombro para que essa pessoa chore, né, porque ela está mal, tal. Mas aí eu percebo que ela também está com fome.
ela não está bem ali, está faltando algo também. Então, o que é que eu faço? Na minha casa, eu só tenho aquela comida, aquilo ali que eu tenho, não tenho mais nada. Mas, independentemente de eu poder alcançar no dia seguinte algo para comer, para me matar a fome, não importa. Eu prefiro, olha aí a caridade, viu? Matar a fome dele naquele momento está maior do que a minha. Eu vou lá e dou. Tome, é a sua comida, você está precisando comer, se alimente. Aí você vai dizer, mas aí você está descobrindo um santo para cobrir outro. Não está fazendo isso. Sabe por quê? Porque o Cristo disse, cada dia basta o seu mal. Deus nos provê. Olhai os lírios do campo. Veja, lembra dessa parábola, essa passagem linda? É lindo. Então, nós não devemos estar preocupados com o dia de amanhã, porque Deus vai prover. Imagine nós fazendo alguma coisa dessa forma, sem intenção alguma, apenas de ajudar. Meu Deus do céu, nós seremos ajudados independentemente de estar faltando naquela hora, porque nós já estaremos saciados. Entendeu, meu caro Hugo? Bem. Muito bem, meu amigo. Com certeza, Hugo vai ficar bastante feliz com essas explicações, principalmente nessa questão de dividir para multiplicar. Na realidade, a gente divide e multiplica ao mesmo tempo, na verdade. Exatamente. Muito bem. Mas o estudo de hoje que você propôs é a base ou as bases do Espiritismo. E aí vai uma pergunta para que a gente possa iniciar o nosso estudo. Qual seriam as bases do Espiritismo? Lógico, a gente sabe de qual salteada, mas para aquele nosso internauta, nosso ouvinte da Web Rádio, que está ligando agora, que está chegando há pouco tempo no Espiritismo, que não tem um conhecimento muito largo, o que seriam essas bases do Espiritismo? Onde é que elas estariam, vamos dizer assim, alicerçadas, meu querido? Muito bem, meu querido. Então, a nossa doutrina, o nome já está dizendo é doutrina, né? Ela é um corpo doutrinário para que se sustente, né? E para que nós possamos dar essa dimensão que ela possui, ela precisa, como é um edifício, de bases, né? De fundamentos. Né? E os pilares dessa doutrina maravilhosa, primeiro começa com a existência de Deus. São 5 os básicos, não é? Primeiro é a existência de Deus, Deus existe, e eu costumo colocar sempre isso, porque as pessoas imaginam que na casa espírita não se fala de Deus, não se fala sobre Deus, mas não. Deus é a base. As pessoas imaginam que a gente fala lá só de morto, né? Fala não, nós não falamos de, não, vai bater tambor, vai acender vela, não sei o quê, vai dançar, não existe nada disso. A doutrina espírita nós falamos o tempo todo sobre Deus. Deus é o nosso Pai, nosso Criador, tá certo? A segunda base, o segundo fundamento é a imortalidade da alma, tá? É um requisito básico, porque se não for a imortalidade da alma, a gente já fica imaginando que Deus é esse, que cria, né, uma criatura para ter apenas uma única vida, e depois dessa vida ali, puf, acabou, morreu. Apesar de todos os esforços, de ter batalhado para constituir família, estudar, trabalhar, né, vencer na profissão, vencer na vida, colocar a família para se desenvolver, incentivar os estudos dos filhos, vê-los crescer, casar também, e depois a gente vai e morre, e acabou. Não, então a alma é imortal, é uma base da doutrina. E por causa dessa base, nós temos a terceira base, que é justamente a pluralidade das existências. Ou seja, uma vez que a alma não morre, ela é imortal, significa dizer que nós precisamos entender que uma única vida não é suficiente para que nós possamos evoluir. É preciso que a gente tenha outras vidas, né, para que a gente possa resgatar, para que a gente possa colher o que a gente semeia o tempo todo, não é verdade? E para que a gente aprenda. Uma única existência não é suficiente para a gente aprender tudo, tá? Então, Deus quer que a gente evolua. Faz parte de Deus, faz parte da sua criação, a evolução. De maneira que, para que isso aconteça, uma única existência não seria suficiente jamais. O quarto... Pois não? Pode dizer. O quarto fundamento, eu estou falando todos rapidinho assim, depois eu dou uma explicadinha mais aprofundada em cada um. Lógico. Ok? E o quarto é exatamente o progresso, ou, como está lá no
na doutrina espírita, né, que é a mesma coisa, a pluralidade dos mundos habitados, que é assim que se progride. Então, existem várias casas, né, onde nós vamos morar, no plano espiritual, em vários planetas e tal, e esses planetas evoluem, são evoluídos. Né? Nós estamos, por exemplo, no mundo, numa Terra, que é de provas e expiações, uma categoria intermediária, aliás, está abaixo da intermediária, inclusive, né, que faz com que a gente vá galgando, através da nossa evolução individual, né, e coletiva, nós vamos galgando outros mundos mais elevados, e por aí vai. Porque o Cristo disse, na casa do meu Pai há muitas moradas, tá certo? Então, essas moradas, logicamente, são moradas cada vez mais evoluídas, a depender, lógico, dessa evolução individual e coletiva, do espírito indivíduo na sua corrida rumo à perfeição. E, por último, nós teríamos a comunicabilidade dos espíritos, ou a mediunidade, que é a comunicação, que foi através dessa mediunidade, através desse sexto sentido, vamos dizer assim, que os espíritos vieram e cutucaram Kardec, para que ele pudesse, então, se interessar e começasse a investigar e trazer a lume, não é, todo esse corolário de leis, de informações maravilhosas acerca da existência do ser, acerca da sua dor, acerca das suas origens, dos objetivos da encarnação, da vida em si, né, de onde está, por que está aqui, para onde vai. Tudo isso nós só conseguimos saber, né, que era o ponto-chave, a busca eterna da filosofia, somente os espíritos trouxeram, mais através da mediunidade, da capacidade que existe de que eles, os desencarnados, os espíritos, possam vir para cá, comunicar, de alguma forma, trazer essas informações, e foi isso que aconteceu. Então, são esses os 5 pilares, as 5 bases, os fundamentos do corpo doutrinário do Espiritismo. Você quer que eu fale sobre cada um, então? Eu gostaria que você me respondesse uma pergunta que chegou aqui agora. Pois não. Da nossa querida Juliana Costa, aqui do bairro da Ribeira. Qual a grande diferença trazida pelo Espiritismo em relação à figura de Deus para a humanidade? Né? E o que é que o Espiritismo trouxe através dessa mediunidade, através do trabalho hercúleo do nosso querido codificador? O que é que ela trouxe de novo em relação à deidade, né? Então, o que a doutrina veio trazer assim, a respeito de Deus? Veio aclarar, veio nos apresentar Deus numa faceta que até antes da doutrina espírita não se via. Via-se, graças ao Cristo, o Deus como Pai, né? Deus amor. Mas, assim, para distribuir, digamos assim, para explicar esse amor de Deus, eram necessárias mais informações. Tanto é que o Cristo disse que ele iria enviar um novo Consolador justamente para isso, para clarear essas ideias a respeito da Boa Nova, que ele trouxera em parte àquela época, 2000 anos atrás. Tá? Ele saberia também que os homens iriam desfigurar toda aquela informação, e que de fato aconteceu, e que era necessário trazer de volta. Então, o que trouxe Deus, assim, o Espiritismo, Deus para nós? Deus fez com que nós aclarássemos as ideias acerca da sua justiça, acerca da sua bondade suprema, acerca da sua suprema inteligência, trazendo Deus até próximo, muito próximo da própria ciência, colocando-o como a causa primeira, tá certo? De todas as coisas. A inteligência suprema do universo, o causador de tudo, aquele que faz com que tudo aconteça, que impulsiona tudo, inclusive a expansão do universo. Então, é importante que nós tenhamos essa percepção pelos atributos que a doutrina espírita traz sobre Deus, que são vários atributos, sem os quais, né, aliás, faltando um deles, já não seria Deus. Qualquer dos atributos, né, que fugisse ali, já Deus não seria esse, seria um outro. Não é verdade? Então, é importante que a gente saiba, né? Foi, de certa forma, foram resumidos esses atributos em 3, né? A onisciência, a onipotência e a onipresença, né? A onipotência, que seria ser todo-poderoso, portanto, é único, não existe outro. Então, não existe Deus da Igreja Católica, Deus da Igreja Evangélica, Deus do budismo, Deus dos judeus. Não, Deus é único.
Deus é único. Agora, cada um o enxerga, o entende de uma forma, é outra história, tá? Então, ele é todo poderoso, é único, não se divide assim, nesse aspecto. E, inclusive, ele é indivisível, é bom deixar bem claro. E trouxe também a questão, clareando a onisciência, que ele sabe tudo, conhece tudo, todos os pormenores, tá? Por isso ele tem capacidade, ele percebe, ele enxerga tudo que está acontecendo, que vai acontecer, que já aconteceu, porque para ele o tempo simplesmente não existe, porque Deus é, simplesmente é. Então, não tem essa de passado, presente e futuro para Deus, porque ele sabe, ele criou os homens, os espíritos, para a perfeição, que cabe a cada um alcançar. E a onipresença é que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus está em mim, está em você, Tavares está em todas as pessoas que estão nos ouvindo. Nós temos a honra de tê-lo aqui do nosso lado. Cada um de vocês tem Deus aí perto de você, mas, sobretudo, dentro de você. Deus está em todos os lugares. E uma coisa que é importante, Deus, que é uma coisa que eu adoro muito quando eu falo sobre Deus, é que Deus, ele criou leis imutáveis. E ele não derroga nenhuma das suas leis para privilegiar quem quer que seja. Muito pelo contrário, ele é extremamente justo, mas a sua justiça, ela é acrescida de misericórdia. Deus não dá de pau na cabeça de ninguém. Muito pelo contrário, ele favorece a que todos tenham oportunidades inúmeras para poderem melhorar, crescer, aprender e evoluir, sem colocar nada a mais do que cada um possa carregar, conduzir, nenhuma coisa mais pesada do que a capacidade de cada um de carregá-la, tá? Então, Deus, mais ou menos, eu creio eu, que trazendo isso para nós, pelo menos eu que era católico, aliás, nem católico era direito, né? Eu frequentava várias casas religiosas, várias denominações, ia para um templo evangélico, ia para a igreja católica, sempre fui questionador, e à medida que ninguém me respondia aquilo que eu questionava, de forma que ficasse clara na minha cabeça a ideia, né, com a lógica necessária, eu buscava outro, não adiantava. Então, eu deixava pastores de orelha em pé, padres que não sabiam me dizer, católicos beatos que não tinham como esclarecer, e tudo era mistério, e aí veio a doutrina espírita e tirou todos os mistérios. Mostrou assim, você estude, não acredite em mim, vá lá, tá lá, estão os livros, use a sua lógica, raciocine, tire as suas próprias conclusões. E foi isso que eu fui fazer. E por isso que esse Deus, a doutrina espírita me trouxe, e eu adoro esse Deus, porque ele me dá toda a liberdade para buscá-lo, para ir até ele. Ok? Muito bem. E esse negócio de mistério de Deus é danado. Para saber o mistério de Deus, você tem que morrer, né? Para ir lá conversar com ele. Aí pronto, você ficava sem saída. Ou aceitava aquilo, ou então perguntava mais. Então. Mas, meu amigo, nós temos aqui uma pergunta no ar, mas eu queria abrir um adendo, porque nós falamos aí de Deus, com um pouco mais de explanação, vamos para a imortalidade da alma, para a reencarnação, polaridade e a comunicação. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a cidade de Itabaiana e o lar abrigo espírita Pedro Garcia Moreno. Há quanto tempo tem essa casa? Quais são os trabalhos? Quais os dias? A pessoa que estiver passando aí por perto, aí numa viagem, queira parar e se arranchar, como diz o outro, como é que faz para encontrar a casa aí em Itabaiana, meu querido? O nome sugere se arranchar, né? Lar abrigo. Mas, na verdade, é o seguinte, a nossa casa ela tem 22 anos de existência, tá? Ela é a filha, digamos assim, da casa-mãe, onde nós também somos egressos, que foi o Grupo Espírita Amor e Luz, fundado em 1978. Tá? Então, nós primeiro frequentamos, passamos por lá, estudamos lá, e depois o grupo cresce, né? Quando o grupo cresce, Kardec recomendava que ele se dividisse, criasse outros pontos de luz. E foi o que nós fizemos. Nós, então, abrimos outra casa, que demos o nome, inclusive, do presidente daquela casa anterior, que o Dr. Pedro Garcia Moreno foi o fundador da casa-mãe, dessa primeira casa, Amor e Luz. Né? Isso, e aí nós demos o nome dessa casa, Lar Abrigo Espírita Pedro Garcia Moreno, em homenagem a ele, tá?
não é um abrigo onde as pessoas podem, ou buscam para se arranjar. Esse abrigo é mais um abrigo de almas, um abrigo em que as pessoas são abrigadas, são acolhidas lá na Espirituais, né? casa, porque o objetivo nosso é acolher. Porque a doutrina espírita, no nosso entender, ela é acolhimento. A casa espírita é para acolher todas as pessoas que passam por dificuldades. Então, nós temos na nossa casa, meu querido, as doutrinárias, às quartas, temos na terça-feira, às 9 da manhã, o evangelho baseado no evangelho criado por Eurípides Barçanufo, todas as terças-feiras, às 9 da manhã, né? Foi criado há mais ou menos 100 anos atrás por Eurípides e vem sendo feito em várias regiões, várias casas espíritas. Nós então copiamos e fazemos todas as terças-feiras às 9 da manhã. Nós temos as quartas-feiras às 17h30, nós temos uma doutrinária, um horário estranho, né? A doutrinária às 17h30, mas é porque era o horário que as senhoras podiam frequentar a casa, né? Porque dava tempo delas assistir a doutrinária e depois voltar para casa antes dos maridos chegarem, fazer o café deles sem que eles reclamassem e tal. Não é verdade? Então, esse horário, inclusive, é o dia que a casa tem o maior público. E temos a doutrinária dos sábados, às 20 horas, tá certo? São essas 3 doutrinárias que nós temos. Nós temos trabalho mediúnico. Siga. Qual é o dia do mediúnico? Nós temos a mediúnica aos domingos, às 19 horas, mas também temos vários estudos. Nós temos estudos aos domingos, das 14 às 18 horas, das 16 às 18 horas, temos estudo às quartas-feiras, depois da doutrinária, às 18h30. Nós temos... A evangelização infantil, qual é o dia? Então, a evangelização infantil, nós já tivemos... É um problema nosso. Nós temos dificuldade para ter, porque, por incrível que pareça, primeiro faltam crianças para a evangelização. Os horários, os pais acabam não levando filhos. E quando levam, são 3, 4, e nós destinamos uma pessoa do grupo para ficar com elas. Não é? Mas nós não temos esse trabalho da evangelização infantil que nós estamos tentando há muito tempo, mas não conseguimos implantar assim, de forma oficial ainda. Tá? Sei. Agora, me diga uma coisa, aí em Itabaiana tem quantas casas espíritas aí na cidade? Porque tem São 6. Tem a primeira, né? São 6 casas, então é bastante. São 6 casas. Bastante casas, né? É uma cidade de 100 mil habitantes, nós temos 6 casas. Inclusive, o pessoal acha interessante isso, porque normalmente uma cidade tem 2 casas espíritas, exagerando, 3, quando muito, né? Então, na nossa cidadezinha, Itabaiana, uma cidadezinha que eu não acho pequena, mas 100 mil habitantes, mas ela é uma cidade que é centralizada dentro do estado e ela recebe visita de aproximadamente, semanalmente, 2 vezes por semana, de aproximadamente 150, 200 mil pessoas que vêm de outras cidades vizinhas buscar a feira, as nossas feiras e tal, porque é muito próximo, né? Então, a cidade é pequena, mas atrai muita gente de várias partes do estado. Ela fica a quantos quilômetros de Aracaju? Fica a 48 quilômetros de Aracaju, muito próximo. É quase grande, né? Quase grande Aracaju. Muito bem. Maravilha. Então, você me falou isso, as pessoas que quiserem ir a Itabaiana, tem essas 6 casas, e tem, lógico, o Lar Abrigo Espírita Pedro Garcia Moreno. Chegou uma pergunta aqui do Sérgio, é um cadeira cativa aqui nosso. A imortalidade da alma e a comunicação dos espíritos não são coisas novas trazidas pela doutrina, porque esses preceitos já existiam bem antes do espiritismo. Não é isso, amigo Edilson? É verdade. Isso aí é um estudioso, ele já conhece realmente. Veja que a doutrina espírita, na verdade, praticamente não trouxe novidade alguma. Tá? Todos os conhecimentos que os espíritos trouxeram, né, já existiam, já estavam aí, né, espalhados, mas estavam assim, em algum ponto fechado, restrito, né, como se fossem coisas assim de iniciados. Né? Então, a doutrina espírita, na verdade, veio espalhar. Tanto é que os espíritos vieram trazendo essas informações em vários cantos do planeta. Tá? Então, tanto a imortalidade da alma, quanto a comunicabilidade dos espíritos, tudo isso já existia. Tanto é que naquela época, lá com Moisés, ele proibia, não é, o contato com os mortos, falar com os mortos, não se proíbe o que não acontece. Na verdade, então,
Partindo eles desse estavam... princípio, não, né, meu amigo? Eu não vou Não é proibir verdade, algo como é que que eu nunca proíbo? ocorreu, né? Né? Seria até uma sandice. Eu vou proibir aquilo que ninguém faz. Como? Não tem como. Então, conversar com os mortos é uma realidade, sempre foi uma realidade, conversar com os mortos. Né? Mas, o que acontece? A doutrina espírita veio, através de Kardec, Pois não. organizar esses conhecimentos, tá? Colocar de uma forma lógica, sequenciada, de forma que nós pudéssemos usufruir desses conhecimentos para o nosso proveito moral, para o nosso proveito em termos de conduta, de relacionamento uns com os outros, com a vida e conosco mesmos. Nós estávamos precisando disso. E só com esses conhecimentos agrupados, aglutinados, da forma como foi feito, é que nós podemos, então, estar agora usufruindo. Né? Com a comunicabilidade dos espíritos, nós aprendemos também a fazer a comunicação, ou seja, usar a mediunidade com Jesus. Porque por aí afora nós sabemos que as pessoas usam a mediunidade de todas as formas, todas as maneiras, para ganhar dinheiro, como profissão, não é? Para várias finalidades, menos para ajudar somente. E o Cristo disse, dá de graça o que de graça recebeste. Essa é a diferença da mediunidade dentro da doutrina espírita para a mediunidade exercida em outros locais, em outros pontos. Ok? Mais do que ok. Então, tentando fazer mais alguma coisa em relação ao que o nosso irmão colocou, não existe nada de novo, mas tudo é extremamente novo. Porque Gostei da aquilo que se colocação. faz, porque aquilo que se fazia à média luz, ou à luz escondida, o Espiritismo, e isso a gente deve muito de todas as maneiras, o nosso querido codificador, ele botou, como o próprio Jesus disse, em cima do telhado, né? Então aquilo Isso. saiu, vamos supor, de uma coisa das catatumbas, vamos dizer assim, para Isso. a possibilidade da luz mediana do planeta Terra. Então hoje você tem todo esse conhecimento. O livro dos Espíritos, eu compro o livro dos Espíritos a R$ 5. Era uma coisa Pois é. impensável há 200, 300 anos atrás. Esse conhecimento, tudo isso existia, né? Então, Exato. muito bem colocado por você, de sobremaneira. Uhum. Chegou aqui mais uma pergunta do... Deixa eu ver aqui. Quem é, Jesus? Francisco Assis, Praia do Meio. Fora do âmbito do espiritismo, existe alguma prova cabal da reencarnação que o senhor saiba, algum livro ou teoria sobre a reencarnação? Gostei da pergunta. Quem fez a pergunta? Francisco de Assis, Praia do Meio. Praia do Meio é a Praia do Meio, a praia aqui que fica entre uma praia e outra, a Praia do Forte e a Com Praia de Areia certeza, Doce. né? Aqui na Faz todo nossa sentido. orla. Faz todo sentido essa Praia do Meio, né? Essa localização. Então, Francisco, cujo nome homenageia, né, um dos maiores seguidores do Cristo, né, o Francisco Bernardoni, me diga uma coisa, vocês imaginam o quê? Que a reencarnação seria algo que seja restrita à doutrina espírita, que a doutrina espírita trouxe a reencarnação de forma nova? Não é nova. A reencarnação é uma teoria, digamos assim, repaginada pela doutrina espírita. Né? Essa teoria da reencarnação vem de várias, desde que a humanidade existe, na verdade. Né? Já vem das pessoas, dos homens, quando eles se entenderam, começaram a se entender por gente, né? Que eles tinham essa noção. Né? Inclusive, nós sabemos que os egípcios, eles tinham essa noção tão clara que eles criaram, né, com todo o seu conhecimento trazido de outros planetas, né, que eles não eram daqui, na verdade, isso é um assunto para outra oportunidade. Então, eles trouxeram esses conhecimentos conseguiram mumificar, porque eles tinham noção de que mumificando, eles poderiam voltar, né, naquele mesmo corpo, né, eles estariam conservando o corpo. Né, quando eles viessem reencarnar, seria naquele mesmo corpo. Tá? Então, a reencarnação estava do conhecimento de muita gente ao redor do planeta. O que aconteceu? Eu diria que, como o nosso querido Tavares colocou, não é nada de novo. Na verdade, o quê? Como nós aprendemos em empreendedorismo, né, o que o Espiritismo fez foi inovar esses conhecimentos. Ou seja, ele colocou um ingrediente a mais.
para que as pessoas pudessem, então, beber de forma mais clara, né, sem mistérios, não é, Tavares? Para que todos possam alcançar, né, os porquês, né, os esclarecimentos, os entendimentos lógicos, para que hoje nós possamos falar sobre reencarnação de forma tão natural, mas tão natural, que de vez em quando eu pego uma pessoa que é católica ou um evangélico falando sobre reencarnação. E falando assim, acho que na encarnação anterior eu fui isso e isso aquilo, porque não sei o quê. Ou então, na próxima encarnação eu vou ser não sei o quê. Ou seja, falando de forma tão natural sobre reencarnação, não é verdade? Que a gente percebe que não, já é do próprio conhecimento. Já está intrínseco a cada ser humano. E teve não é verdade, E teve uma muito interessante, incluindo do irmão evangélico, que eu tenho grande apreço, grandes irmãos, assim, dentro do evangelismo, inclusive fazendo programa aqui com a gente e tudo mais. Certo. E a mulher dele, certa vez eu conversando com ele, não foi nem ele, foi a mulher dele, disse: olhe, eu só posso ter atirado pedra na cruz. Aí eu olhei assim para ela, ele olhou assim para mim, sabia que eu era espírita, aí sabia que eu ia falar, aí tocou assim em mim, não fale não. Aí ele disse assim: olha, se eu disser para ela que ela atirou pedra na cruz, ele mesmo falando, evangelho, é porque ela vivia no tempo de Jesus. Se ela vivia no tempo de Jesus, está aqui, é negócio de encarnação. Não fala nada não, deixa para lá. Deixa para lá. Mas a própria pessoa, sem querer, muitas vezes, confirma a reencarnação. Muito bem. Mas, tentando responder também aqui ao nosso irmão Francisco, tem um livro de 1966, do Ian Stevenson, que já desencarnou, em que ele trabalha 20 casos sugestivos de reencarnação, inclusive alguns aqui no Brasil, né? O nosso querido Hernani Guimarães. Isso também. Durante muito tempo se debruçou sobre esses estudos sobre a reencarnação. Não fora do espiritismo, não precisa disso, é porque faz parte do contexto da Terra, meu amigo, não tem por onde você correr. Né? Exato. Tem um outro livro, eu não estou lembrado bem, meu caro Tavares, o título dele, mas que eu inclusive lia naquelas livros de Bolsa e Livro antigamente, antes de ser espírita, inclusive, há 30 anos atrás. É um livro que tratava de 50 casos que sugerem a reencarnação. Ele conta 50 casos que cientistas que investigaram, repórteres que foram até as cidades, onde várias crianças, elas faziam depoimentos, diziam coisas assim, absurdas sobre vida anterior, inclusive provando, né? E eu não era nem espírita, e o livro não falava nem de espiritismo, só falava apenas de casos que sugeriam a teoria da reencarnação. Tá? Então, não é espírita, é totalmente fora da doutrina espírita, né, do contexto espírita. Você falou verdade? Aí na questão do pessoal do Egito, né? Que nada mais é aquelas pirâmides do que um grande monumento à vida futura e à reencarnação, né? Porque na outra vida ele ia precisar isso. Na outra vida não é nessa, né? Não é muito nessa. Bem. Para a gente fechar, a gente está aí pertinho do finalzinho do programa, a comunicação entre o plano espiritual e o plano material, que é a tal da mediunidade, é mais uma das bases, né? Do espiritismo. Você gostaria de fazer algum comentário com relação a essa base muito importante? Posso colocar. Veja, a doutrina espírita, com relação a essa questão, nós entendemos apenas que a mediunidade ela não é algo restrito a médiuns da casa espírita. Não, o Kardec veio nos dizer que todos nós somos médiuns, né, em menor ou maior grau, todo aquele que sente, num grau qualquer, né, a presença, né, do espírito, né, seja por um arrepio, né, por uma sensação, um cheiro, algo assim, por assim dizer, médium. Mas só é considerado médium aquele que tem mediunidade ostensiva, né, aquele que a mediunidade está tão patente que é difícil a pessoa esconder. São aquelas pessoas que veem, que ouvem, né, que incorporam, uma palavra adequada essa, né, que usam da psicofonia, através da qual os espíritos falam, utilizando o seu aparelho fonador e tal. Também aqueles que psicografam, que foi a quantidade maior que acontecia na época de Kardec, né? Por isso que ele sugeria, né, até no próprio livro dos médiuns, ele trata do desenvolvimento mediúnico, basicamente da psicografia, porque naquela época era importante a psicografia, até
por questões até de identidade, né, de conteúdo da mensagem, tinha essa preocupação, né? Mas são várias as faculdades mediúnicas que as pessoas têm. Eu estou fazendo um curso, inclusive, recente, através de lives, meu querido, que fala, eu estou falando sobre a questão já falei um pouco da mediunidade, mas eu trouxe, na época, faculdades mediúnicas e formas de a pessoa identificar em si a mediunidade, que, durante a live, várias pessoas chegaram para mim, então, Dilson, então eu sou médium, porque eu sinto isso, eu vejo aquilo, eu, de vez em quando... Então, por quê? Porque as pessoas nem desconfiam que são médiums, né? Elas sentem alguma coisa assim, quando dizem para alguém, as pessoas reclamam, as pessoas não sei, está ficando doida e tal, aí a pessoa murcha, não fala mais nada, e esconde isso a vida toda. E quando a gente fala assim abertamente, as pessoas começam a perceber, rapaz, então eu sou médium, eu sinto isso, eu vejo aquilo, eu escuto isso, eu escuto aquilo, eu sinto aquele cheiro assim. Isso. Estou dentro do quadro, né? Exatamente. Muito bem. Sente, então, dentro da situação. Então, mediunidade é mais ou menos isso, viu, meu querido? A grosso modo falando, viu? Mas o assunto é extensíssimo. Okay? E a gente ia falar sobre a pluralidade dos mundos habitados muito rapidamente, e você citou aí a coisa de Jesus, não se turbe o vosso coração. Se fosse aqui no Nordeste, ele ia dizer assim, não se aveste, não se apoquente. Não se aveste, apoquente. Não fique, né, atarantado, há muitas moradas na casa do nosso Pai. Né? Então, onde a gente olha, tem lugar para gente morar. Papai é danado de grande, né, nas coisas que ele faz. Danado. O que não falta é tamanho, papai. É verdade, Tavares. Então, aí depois a gente vai tirar um programa específico para a gente falar sobre porque a pluralidade dos mundos habitados é algo muito grandioso, né? Você gostaria de falar alguma coisa para a gente finalizar aqui o nosso programa? Então, Tavares, eu quero agradecer muito essa oportunidade que você está dando para nós aqui dessa cidadezinha pequena, aqui no nosso pequeno estado menor do Brasil, aqui em Sergipe, aqui em Itabaiana. Nós chamamos de Itabaiana Grande, né? Porque existe uma cidade chamada Itabaianinha aqui no estado. Então, nós chamamos a nossa de Itabaiana Grande, né? Carinhosamente. Né? Então, essa oportunidade é maravilhosa, porque nós estamos falando para muitas pessoas fora do nosso estado, fora do nosso contexto, né, relacional aqui, e é muito bom a gente poder ser ouvido, poder mostrar que nós temos espiritismo, que o espiritismo está em vários cantos do país, não é? No nosso grande Brasil, e não é só no mundo afora, por onde levaram grandes divulgadores, a exemplo de Divaldo Franco, de Raul Teixeira, né, de outros palestrantes famosos. Mas, meu amigo, seu Divaldo Franco começou por aí, né? Começou aí. Exatamente, Sergipe, né? Exatamente, então, começou aqui. Olha, exatamente. É o menor dos estados, a semente, né? A menor das mostradas é a semente, quer dizer, começou ali pelo pequenininho, está no mundo todinho, né? Exato. Então, todo esse brilho que ele nos deixou aqui, né, de tanto conhecimento, nos instigou ao estudo. Eu quero contar para você uma coisa, só no finalzinho, para vocês terem uma ideia. Eu não gosto de falar a palavra orgulho, não. Eu vou dizer que eu me sinto satisfeito, porque a gente confunde orgulho com outras coisas, viu, gente? A gente acha que, por exemplo, estar satisfeito é estar orgulhoso. Não é. Né? A gente usa a palavra equivocadamente. Muitas vezes a pessoa diz que está orgulhoso, mas não é orgulhoso. Está insatisfeito, alegre, né, com determinadas situações. Então, eu me sinto alegre por dizer aqui para vocês, nesse momento, que eu participei do primeiro, aliás, um grupo nosso, fundou o primeiro grupo de estudo sistematizado aqui no estado de Sergipe. Então, parabéns. Sim, nós estudamos, quando eu cheguei, né, então, nos idos de 1990, 89 e 90, né, nós criamos o primeiro grupo de estudo sistematizado da doutrina espírita aqui no estado de Sergipe. Já existia a Federação Espírita, mas as pessoas estudavam de outra forma, estudavam as obras básicas isoladamente, tá? Mas não estudavam. Tinham as apostilas lá, aquelas apostilas. Então, um grupo de jovens, naquela época eu era jovem, e aí nós juntamos, uns 10 mais ou menos, e fomos atrás. Ainda no século passado. Rapaz, olha, falar do século passado dá a impressão de que a gente é centenário, né? É isso também, né? É verdade. Mas muito bem, parabéns aí pela questão do estudo. É bom, é demais. Eu gosto muito de espiritismo por causa do estudo. Mas, meu amigo, eu quero agradecer a você.
Eu queria que você fizesse a prece final, mas antes eu vou fazer uma divulgaçãozinha da nossa web rádio Estação da Luz. E Fique à a nossa vontade. web rádio Estação da Luz, ela tem, deixa eu colocar aqui direitinho, para os cabos aqui ficarem bonitos, um diz o outro. Nós temos programa, que é isso, tá nervoso? Tranquilo. Vamos lá. Aí, muito bem, um programa espírita nos domínios da mediunidade, sempre às 8 horas da manhã, toda segunda e sexta-feira aqui pela Web Rádio Estação da Luz, com o nosso irmão Amadeu Ferreira e Renato Bezerra e equipe. Isso segunda e sexta-feira. Toda terça e quinta nós temos o programa espírita Construindo Pontes para Eternidade, com o nosso querido Delcio Marília e equipe. Na terça, eles estudam o Evangelho e na quinta-feira, amanhã, o Livro dos Espíritos, junto com o nosso irmão Alexandre Santos. E na quarta-feira, o Alexandre Santos vem fazer aqui conosco o programa, às 8 horas da manhã, o programa Espírita Filosofia, Ciência e Moral, mais a sua equipe, o Léo, a Cristina, enfim, toda aquela turma que faz aqui conosco o programa Filosofia, Ciência e Moral, eles estão estudando o Código Penal da Vida Futura, que está inserido lá no livro Céu e Inferno. Hoje tivemos a presença do nosso irmão Edilson Costa, lá de Itabaiana, falando sobre as bases do Espiritismo. Eu queria aqui fazer um convite especial. Nós estamos fazendo uma rede de rádio espírita, aqui é a Estação da Luz, a Portal de Luz, a Casa dos Espíritos aqui do Rio Grande do Norte, Seridó Espírita e também a TV e Rádio Espírita do Paraná. Vamos fazer uma cadeia de rádio espírita para fazer a divulgação. Então, nós temos 2 casas espíritas em Las Vegas, lá nos Estados Unidos, que estão comemorando 3 anos de existência, né? Então, eles vão fazer no dia 19/10, que é uma segunda-feira, e no dia 20/10, que é uma terça-feira, 2 palestras. Lá no horário de Miami é 18 horas. De Miami não, de Las Vegas é 18 horas. Aqui será por volta das 22 horas. Então, Wagner Paixão e Dr. Delcio vão estar aqui conosco e a Web Rádio Estação da Luz, o Portal de Luz, a Casa dos Espíritos, Seridó Espírita e a TV e Rádio Espírita do Paraná irão fazer esse link, essa verdadeira cadeia, transmitindo para todos os locais essa comemoração dos 3 anos, né, dessas 2 casas irmãs lá de Las Vegas, nos Estados Unidos, a nossa irmã Carol, o nosso irmão Luiz e Vera, que fazem aquele movimento lá em terras do Tio Sam. Na quinta-feira, amanhã à noite, nós teremos o nosso irmão Geraldo Capete, vice-presidente da Federação Espírita do Brasil, que vai falar sobre o caminho para o entendimento. Na sexta-feira, o nosso irmão José Soares, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, vai continuar falando sobre as profecias, já aconteceram ou ainda vão acontecer. No sábado, nós vamos para Florianópolis, falar com o nosso irmão Alexandre Jorge e a Juliana, que vão falar sobre o livro A Luz de 1915, Fé e Esperança. Então, em 1915 aconteceu algo muito interessante, que eles registraram nesse livro, e no sábado a gente vai descobrir. E fechando a programação, no domingo, nós teremos, como sempre, todo domingo, né? Nós temos o programa Espírita Atualidades do Pensamento Espírita, com a turma lá do Rio de Janeiro, o Cosme Deolindo e a Silvia Almeida, que são lá da Congregação Espírita Francisco de Paula, do bairro da Tijuca, onde viveu, né, o nosso querido Bezerra de Menezes, para termos uma ideia. E eles vão tratar de um tema muito interessante. Os espíritos influenciam nas nossas vidas, ou as nossas vidas. Então, é esse o nosso trabalho da agenda da Estação da Luz. E voltando para o nosso irmão Edilson, para que ele possa ser o portador da nossa rogativa ao Mestre Jesus em forma de bálsamo, em forma de prece, meu amigo. Então, rapidinho, eu pediria, se me permite, falar um pouco rapidinho das nossas atividades atualmente virtuais. Nós temos todas as manhãs, às 9 horas, o Evangelho Café com Luz. Todos os dias, às 9 horas da manhã. Nós temos, às 17 horas, todos os dias, uma conversa fraterna. Tá? E todas as quartas,
nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita, às 20 horas. Hoje já vou lá para o Instagram fazer esse estudo. E nós temos às 19 horas, na quinta-feira, todas as quintas-feiras, o estudo do Evangelho. Maravilha. Então, são essas atividades que nós temos através das redes sociais, especificamente do Instagram da nossa Casa Espírita. Ok? Então, quem quiser acompanhar, fique à vontade. Fique à vontade. E nós, então, vamos fazer uma prece, um poema que nós fizemos, que é em homenagem ao Pai Nosso. Nós temos essas... descobrimos que temos essa veia artística, poética, recentemente, mas resolvemos fazer essa poesia. Então, fechamos os olhos, eu não vou fechar, porque eu vou ter que ler, mas os demais que estiverem aí, fechem, e diz assim: Pai nosso, Pai de todos nós, exaltamos a Ti, Senhor, não somente por Teu amor, mas por ouvires nossa voz ante as aflições do caminho, embora a dor seja o cadinho, antes da paz que vem após. Pai nosso, de misericórdia, confiamos em Ti, Senhor, sustenta-nos em meio à dor, surgida em face da discórdia, exposta por egos insanos, dispostos a fraudar Teus planos, que migremos para a concórdia. Pai nosso, de ternura e amor, que nos amas tanto e tanto, a ponto de em todo canto lançares um Consolador. Deste Teu Filho em sacrifício, tornando a nós menos difícil notar na dor algum valor. Pai nosso do amor divinal, gratos somos por Teu perdão, bênção da reencarnação em que nos livramos do mal, aurido de escolhas falidas, de vidas em vidas sofridas, tornando o bem nossa moral. Pai nosso que estás nos céus, assim seja. Graças a Deus. Belíssima prece, meu amigo. Bonito poema. Vamos começar a botar isso no livro. Meu amigo, Breve muito obrigado. livro. Deus que lhe pague. Voltamos com a nossa programação normal aqui pela Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta, agradecendo a todo o pessoal aí de Itabaiana, aí no Sergipe, a nossa irmã Marcela. Muito obrigado, sucesso, luz e paz com todos. Muito obrigado. Deus te abençoe. Até Muito mais, obrigado. meu amigo. Até mais.